Fala galera, começando aqui mais um vídeo no canal e hoje a gente está aqui para trazer para vocês o pós-jogo dessa derrota do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. O Cruzeiro perdeu por 1 a 0, gol do André em sua estreia pelo Grêmio. O Cruzeiro jogou muito mal e a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa partida para você aqui no canal. Tivemos aí alguns acontecimentos antes da bola rolar, né? O Cruzeiro recebeu a faixa de campeão mineiro, foi entregue aos jogadores em uma cerimônia antes da partida começar, e tivemos também algumas lesões aí antes da partida rolar. Lesões não, né? Jogador passando mal aí. O David sentiu um incômodo, como ele não está 100% recuperado, o Cruzeiro preferiu deixar ele de fora, mas disse que não é nada preocupante, é apenas para preservar o jogador. E também tivemos aí o Jeromel pelo lado do Grêmio sentindo aí um princípio de virose e também não foi para a partida. O Grêmio que já não tinha o Luan, que foi poupado nessa partida, então desfalques importantes para o Grêmio, Luan e Jeromel. E no Cruzeiro a gente teve aí o David, que nem sequer ficou no banco, ele que ainda não estreou pelo Cruzeiro, chegou machucado e está nesse processo de recuperação ainda. Tivemos aí um primeiro tempo horrível, né, por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu todas as disputas de bola possíveis, os jogadores dormindo em campo, a gente não entendeu aquilo. Posse de bola totalmente do Grêmio, mais de 60%. Parecia que o jogo era lá no Rio Grande do Sul e não em Belo Horizonte, então a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. Os jogadores entraram totalmente desligados. Apesar do Grêmio ter mais posse de bola, eles não criaram grandes chances de gol, assim, então a gente também acabou não sofrendo tanto. Mas o Grêmio foi muito melhor no primeiro tempo, o Cruzeiro errando muitos passes, novamente errando muitos passes, o Egídio, Ariel Cabral, o Henrique, Robinho. No primeiro tempo, o Robinho e o Arrascaeta foram um dos que mais erraram passes, então a gente novamente nesse problema de erro de passe, meio campo muito lento, então novamente prejudicou muito no primeiro tempo. E já na volta do intervalo, o Mano Menezes fez a primeira mudança, colocou o Sassá no lugar do Rafael Sobis, que era o atacante titular, então o Sassá entrou para tentar ganhar um pouco mais as bolas ali, né, no campo de ataque, tentar criar jogadas, que o Cruzeiro criasse jogadas, abrindo espaço para os outros jogadores em lateral ali, Arrascaeta, Thiago Neves, até mesmo o Edilson e o Egídio, os dois laterais. E logo na sequência, o Cruzeiro aos 9 minutos sofreu o gol, né, o gol do André, falha ali na marcação do Egídio pela esquerda. O André recebeu na área ali, já chegou batendo direto, marcando o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Ele que estava fazendo sua estreia hoje pelo Grêmio, ele foi recém-contratado pelo Clube Gaúcho, então em mais uma falha defensiva, o Cruzeiro sofrendo gols aí. E na sequência a gente teve a saída do Ariel Cabral, que estava amarelado e estava muito mal no jogo também, e entrou o Manquejo que teve até 2 chances de gols ali em batida de fora da área. No meu ver, o Manquejo foi até melhor que o Ariel Cabral, apesar de não ter feito grandes coisas também, porque o time todo estava numa zica danada e ninguém foi bem nesse jogo de hoje. E tivemos aí também aos 27 minutos a expulsão do Kahneman, zagueiro do Grêmio. O Arrascaeta partiu em contra-ataque, ele fez uma falta duríssima ali, matando a jogada de ataque, foi expulso direto, vermelho direto, reclamou muito, ficou uns 6 minutos do jogo parado ali, só nele reclamando. Mesmo quando o juiz foi voltar, ele ainda estava dentro de campo, tiveram que ir lá tirar ele. E na sequência da expulsão, o Mano Menezes colocou quem no jogo? Cruzeiro com a mais, precisando de velocidade, precisando de ataque, colocou quem? Rafael Marques. Rafael Marques entrou e não fez nada o jogo todo, né? Não só ele, como os outros 9 que estavam em campo, porque o Fábio nem sequer teve a oportunidade de trabalhar também. Então, o time todo mal. O Mano Menezes colocou o Rafael Marques, o jogador que, ao meu ver, não deveria nem estar no elenco, não deveria nem ter sido contratado, mas se veio, não deveria jogar, ao meu ver. Ele entrou, não fez nada junto com os outros jogadores que ali estavam. Sassá tentando, caindo toda hora. Ele até sofreu uma falta que o juiz não viu, mas em outras oportunidades aí também muito caicai, pouco futebol. Então deixou muito a desejar o time todo nessa ressaca do título do Campeonato Mineiro. A gente deu claramente para ver ali que o time estava totalmente desmotivado, faltava ali um ânimo no time para jogar, né? O que teve no último final de semana na conquista do título, não teve nesse final de semana diante do Grêmio. Era um jogo importante, o Grêmio com 2 desfalques importantes, poderia ser 3 pontos primordiais para começar esse Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro falhou nessa missão aí, foi muito mal no jogo. O Grêmio dominou totalmente. O Grêmio que terminou com 58% de posse de bola e o Cruzeiro com muitos passes errados novamente, mais uma vez, como a gente já falou aqui. E mesmo com o jogador a mais, o Cruzeiro tentou até pressionar, mas não conseguiu. O Grêmio permaneceu com a posse de bola, o Arthur muito bem na partida, não errava passe nenhum praticamente. O próprio Michael também não errava muitos passes, ele até saiu no segundo tempo.
Mas então o Cruzeiro, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu criar nada, e teve algum momento ali que parecia que era o Grêmio que estava com um a mais, porque conseguia ficar com a posse de bola o tempo todo, envolvendo o time do Cruzeiro. Mas bem no finalzinho do jogo ali a gente teve duas chances, uma com a Arrascaeta, ele bateu, a bola passou muito perto do gol, mas foi para fora. E tivemos uma também onde o Mancoejo bateu pro gol, e eu acho que foi o Paulo Miranda, zagueiro que estava até no lugar do Jeromel, ele rebateu e a bola saiu para escanteio. Foi uma grande oportunidade também do Mancoejo, a segunda dele no jogo, ele teve uma outra. Só que mesmo com um jogador a mais, desde os 27 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro não conseguiu pressionar tanto o Grêmio como deveria, já que estava atrás do placar e com um jogador a mais na partida, jogando em casa. Então estreamos muito mal no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro aí perdendo para o Grêmio por 1-0 em casa, o time totalmente desligado, faltou ali ânimo, muita vontade para o jogador, faltou. Ao meu ver, todo mundo ali foi mal, não teve ninguém que se destacou ali por uma boa atuação. O Edilson também muito mal, errou muitos cruzamentos, errou muitos passes. Então assim, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo com o Egídio também péssimo de novo. A gente tem que ver isso daí, porque acho que está precisando de mudanças no time titular. O Cabral e Henrique novamente não vingou, o Robinho também muito lento. Então a gente precisa de mudanças, porque o Cruzeiro precisa já dar uma resposta nessa quinta-feira, que a gente enfrenta a Universidade do Chile pela Libertadores, né, na próxima quinta-feira. E o Cruzeiro precisa muito da vitória, porque senão se complica de vez na Libertadores aí, sem chances de classificação se perder, ao meu ver. Então a gente aguarda a resposta do time já na quinta-feira. Esse foi o nosso pós-jogo aqui. A gente esperava o Cavalinho Alegre, a gente com a vitória, mas não teve vitória. Então, infelizmente, a gente tem que fazer o vídeo mesmo perdendo, né? Compromisso. Então se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o gostei, porque os nossos vídeos são todos os dias aqui. A gente traz as notícias do Cruzeiro, além de conteúdo sobre o Cartola FC, que a gente tem as nossas dicas aqui. Se não conhece, acessa os vídeos aí, dá uma olhadinha e comenta aí o que você achou da partida, quem você achou que foi pior ali, se teve algum que você achou que foi melhor em campo. Então comenta aí que a gente quer saber. E até amanhã que tem mais vídeo novo, e falou!